Olá, pessoal do sétimo ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. O pessoal aí que optou pelas aulas remotas. Vamos aí para mais uma aula de História. Dando continuidade ao capítulo 4, tá certo? Ficaram duas atividades para casa, e antes de entrarmos no conteúdo, como são duas aulas, né, hoje, a gente vai, nesse primeiro momento, fazer uma pequena correção dessas atividades, certo? Então, pegue um livro didático na página 44, certo? Lá no tópico Organize as Ideias. Aí diz o seguinte, questão 1. Na época da consolidação dos estados absolutistas, a Igreja Católica se opôs ao fortalecimento dos reis em um primeiro momento. Explica o que fez a Igreja se posicionar dessa forma. E aí vocês vão explicar o porquê, né? Na realidade, a Igreja ela ia perder um pouco dos seus privilégios, caso não, né? Porque os reis absolutistas já estavam com poderes centralizados, ou seja, nesse momento, a igreja ia perder poderes, ia perder privilégios, ia diminuir a sua arrecadação de impostos, que a igreja cobrava impostos, cobrou muitos impostos até aquele momento, tá? Então, todos os recursos, todas as taxas, agora não ia mais para a igreja, ia para o Estado, certo? É mais ou menos por aí. Na questão 2, porque o poder político da igreja poderia contrariar os propósitos dos estados absolutistas, tá? Da seguinte maneira, né? Como eu já falei para vocês, e explico um pouco a questão 1. Os recursos dos impostos, das taxas, tá? Prejudicariam os estados absolutistas, porque esses recursos e impostos, em vez de ir para o Estado, estavam indo para a igreja, tá? E como é que os reis absolutistas iam iniciar seus projetos, né? Ampliar seus exércitos, conquistar terras? Então, tudo isso aí atrapalharia os reis absolutistas, certo? Vamos agora para a página 46, tá bom? Diz o seguinte, como a gente já estudou no início, né, do capítulo sobre as reformas religiosas, várias classes estavam descontentes, né, com essa igreja, né, com alguns privilégios da igreja, com algumas práticas da igreja. Então, tem cada classe aqui, cada segmento. Primeiro, os reis absolutistas, tá? Por que os reis absolutistas estavam descontentes? Que eu acabei de falar, né? Os reis absolutistas estavam descontentes com a interferência da igreja nas questões políticas e também com o fato de que a igreja cobrava impostos, tá? Então, interferência da igreja na política e também a arrecadação de impostos que era feita pela igreja. Membros da burguesia, né? A igreja condenava as práticas comerciais, né? Como, por exemplo, a questão dos empréstimos, como a questão dos juros, tá? E isso prejudicava a igreja, a burguesia, né? Desculpa. Então, essa questão, essa proibição, por exemplo, a lei do justo preço, né? A doutrina do justo preço, que foi imposto pela igreja, tá? Dizer que a questão de empréstimos a juros era pecado, né? Eles chamavam de usura, tudo isso deixava a burguesia descontente, tá certo? Os membros da igreja estavam descontentes, por exemplo, com a venda de cargos eclesiásticos, né? Com o luxo, né, que algumas figuras de clero tinham, tá? A venda de cargos, já falei, a questão da prática do celibato, que muitos clérigos não seguiam. Então, são vários os problemas, né? A venda de indulgências, são vários os problemas que alguns membros da igreja estavam descontentes. Tá bom? Então, essas foram as atividades, né? O segundo momento da aula, ainda na página 43, é falarmos sobre a reforma protestante. Tá? E se continuarmos. A gente falou toda a introdução, a questão do descontentamento, o luxo que existia na igreja, os problemas que estavam acontecendo dentro da igreja católica. Tá bom? Nesse momento, né, só tinha a igreja católica, então a gente fala igreja. Agora, com a reforma protestante, né, com as reformas religiosas, não vai ser apenas igreja católica, tá? Agora vai ter as igrejas protestantes, tá bom? Então, de agora em diante, a gente vai falar igreja católica ou igreja protestante. Lá no início do século XVI, a igreja era para todos, né? A igreja católica era para todos, não tinha outra igreja. Então, todos, ou
se não seguiam, eram obrigados a seguir, né, por vários motivos que eu já comentei com vocês. Tá certo? Na página 46, né, no segundo parágrafo do tópico Reforma do Protestante, tem uma frase que vai exemplificar muito bem, né, o descontentamento dessas pessoas com a igreja. Olha só. Leiam aí comigo. Além dos fatores apontados, e grifem, tá? No quadro anterior, como causa da reforma, podemos citar o interesse da nobreza em reaver as terras que havia doadas à igreja, os abusos do clero, como a venda de indulgências, as relíquias sagradas e de cargos, o desenvolvimento do comércio, o desejo de obtenção de lucro, que era proibido pela igreja, o humanismo e o antropocentrismo. Então, são vários os motivos que vão levar, tá, essas pessoas a se revoltarem contra a igreja, tá certo? Essa reforma protestante ela vai iniciar muito antes do século XVI, né, lá em meados do século XV, tá? Séculos XIV e XV. Séculos XIV e XV, como, por exemplo, os padres John Wycliffe, eu não sei falar muito bem esses nomes, tá? Mas, enfim, tá? E eles passavam a criticar, né? Tinha esse padre, John Wycliffe, tinha também o Jan Hus, tá? Então, eles passavam a criticar, tá passando caminhão. Então, assim, eles passaram a criticar, complicado, né, gente? Mas, enfim, vamos seguindo, né? Esses padres, eles passaram a criticar algumas práticas da igreja, como a que Lutero vai criticar, tá bom? Aqui outros padres vão criticar também, tá? Embora vai ter fracasso, né? Eles vão, o Jan Hus vai ser morto, né? Mas a partir desse momento, passa-se ainda mais a visualizar, né? A se propagar a ideia que alguma coisa estava de errado com a Igreja Católica. Tá? Então, foram eles que começaram, de certa forma, como eu posso dizer, as críticas à Igreja. Foram os primeiros a se revoltarem contra a Igreja, tá certo? A Igreja Católica. E aí vamos para a página 47, quando fala da reforma na Alemanha. Deixa eu ver aqui. O movimento reformista foi, de fato, iniciado em 1517. Tá? Então, eles criticaram, né, teve século XIV, século XV, mas, de fato, o movimento ele vai iniciar em 1517, tá? Com Martinho Lutero, né, com o monge alemão Martinho Lutero. Ele era da Ordem dos Agostinhos, tá? E ele vai se manifestar publicamente contra a venda de indulgências, tá bom? Ele vai se manifestar publicamente. O que é que ele vai fazer? Está falando aí no quarto parágrafo. Em 1517, revoltado por causa desse tipo de comercialização que seria utilizada, aqui está falando da venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Né? Era um passaporte para o paraíso, era um perdão para os seus pecados. Era um documentozinho pequeno, né? Tipo um cartão de vacina. Então, o maior pouquinha coisa. As pessoas compravam, a igreja vendia essa indulgência, um pequeno documento, e já estaria salvo. Tá certo? Salvava ele, a família, dependendo do valor dessa indulgência, tá? Então, Lutero se posicionava contra isso, né? Então, continuando, que seria utilizado para concluir a construção da Basílica de São Pedro. Lutero escreveu as 95 teses, em que expunha todas as suas críticas contra a igreja, e as fixou na porta da Catedral de Wittenberg, assim tornou-as públicas e angariou simpatizantes para suas ideias. Como Lutero se negou a renunciar às suas teses, também a pedir perdão pela insubordinação, o Papa Leão X excomungou o monge agostiniano, ou seja, ele foi expulso da igreja. Tá certo? Então, ele foi expulso da igreja, ele não renunciou ao seu descontentamento, e disse, olha, tá errado, a gente tem que mudar, tá bom? E aí Lutero vai ser perseguido, tá? Vai ser muito, muito perseguido, alguns reis vão perseguir Lutero, tá? Ele vai ter a ajuda da nobreza, tá certo? Para se esconder, para sobreviver, para fazer a sua teoria, né? Alguns livros, né? Ele vai escrever alguns escritos, né? Vai se dedicar a isto e a traduzir a Bíblia também, né? O Lutero vai se dedicar a isso. E aí tem algumas bases, né, do luteranismo aí na página 48, né? Depois da atividade, né, tem uma parte aí sombreada, diz o seguinte: o Lutero vai justificar a salvação pela fé e não mais
não mais pela compra de alguma coisa ou porque você fez alguma obra grandiosa, tá bom? Você tem que acreditar, você tem que ter fé, tá? Além de ter fé, você tem que se arrepender, né, do pecado que você cometeu. Segundo momento, segundo item, né, extinção da hierarquia religiosa, não vai ter mais hierarquia religiosa, tá? Na Igreja Católica até hoje ainda tem padres, né, os monges, os bispos, arcebispos, cardeais e o Papa, tá? Livre interpretação da Bíblia. Antes ninguém podia ler a Bíblia, só o clero. Agora, segundo o Lutero, todos vão poder ler a Bíblia. Inclusive, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Quarto item, manutenção de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Na Igreja Católica são 7, né? Eu acho que são 7, tá? Proibição da veneração de imagens. As pessoas veneravam muitas imagens naquela época, então, segundo Lutero, tem que proibir essa prática. O item 6, substituição do latim pelo alemão nas cerimônias religiosas. O latim era a língua oficial da Igreja Católica. Para o luteranismo, vai substituir, não vai ser mais o latim, e sim o alemão. Item 7, abolição do celibato clerical. Os padres não podem se casar, mas os pastores aqui até hoje, podem se casar. Substituição da missa pela ceia do Senhor, não vai ser mais missa, o nome agora vai ser ceia do Senhor. Tá bom? E subordinação da igreja ao Estado. Lembra-se que na Idade Média, a igreja estava comandando tudo. Antes dos reis absolutistas, as igrejas estavam ali páreo a páreo, né? Quando acaba a Idade Média, né, ela está ali, né, com todo aquele conflito, né, fazendo críticas aos reis absolutistas, tá? Legitimando-os ou não. Com o luteranismo, agora a igreja vai estar subordinada ao Estado. A igreja não vai mandar tanto, né? Às vezes até o Estado que vai pagar os salários, né, desses padres, tá certo? É por isso que muitos nobres vão apoiar o Lutero, vão protegê-los, porque a igreja agora não vai se meter tanto, não vai influenciar tanto na política deles, não vai interferir tanto, certo? E por isso que esses nobres, esses reis, muitos deles vão apoiar o Lutero, vão se tornar protestantes. Tá certo? E claro, o Lutero vai passar por um processo de perseguição, vai ter muitas guerras, vai ter muitos conflitos com relação a isto, tá certo? E a reforma ela vai se expandir, tá? A reforma ela vai se expandir, vai chegar em muitos lugares, inclusive, tá, na página 49, vai chegar na Suíça, quando o Calvino, né, ele era um francês, só que ele vai ser muito perseguido na França, foge para a Suíça e lá ele vai embasar, ele vai criar toda a sua teoria, né, a doutrina da predestinação, tá? O que é que o Calvino traz aqui? Está explicando muito bem nesse segundo parágrafo do tópico, tá? Calvino e a doutrina da predestinação. Olha só. O calvinismo fundamentou-se na doutrina da predestinação absoluta. Segundo esse princípio, as pessoas nascem predestinadas à salvação ou à condenação eterna. Calvino afirmava que cabia ao ser humano demonstrar que era um eleito por Deus. O trabalho árduo e a prosperidade econômica individual eram considerados por ele os sinais dessa predestinação. Ou seja, para Calvino, as pessoas já nascem salvas ou condenadas. O que é que vai dizer se ela está salva, vai ser salva ou não? É a sua prosperidade, é o seu trabalho. Se você prosperar no seu trabalho economicamente, se você tiver bons frutos, se você, né, tiver uma boa vida a partir do seu trabalho, você está predestinado a ser salvo. Caso contrário, você vai ser condenado. Tá bom? E ele continua dizendo, né, o trabalhador é o que mais se assemelha a Deus. Um homem que não quer trabalhar não deve comer. O pobre é suspeito de preguiça, o que constitui uma injúria a Deus. É a doutrina dele, né, pessoal? Aí a gente vai concordar ou discordar, tá certo? Calvino também considerava que a Bíblia deveria ser a base da sua religião, assim como Lutero. Calvino criticava o culto às imagens, algumas semelhanças aí, tá? E admitia apenas o sacramento da Eucaristia e do batismo. Então, eles se assemelhavam muito a Deus. A questão o que vai mudar aí é a questão da fé, a questão da salvação. Tá? Para Lutero, era a partir da fé.
para o Calvino, a partir do trabalho, né? A pessoa já nasce predestinada, tá bom? E para a Igreja Católica vai ser a fé e as obras, vai ser a caridade também, tá? Fé, obras, caridade, tá certo? Algumas explicações aí sobre a doutrina da predestinação. Já na página 50, né, o tópico de expansão das reformas, a gente vai para a Inglaterra, onde o Henrique VIII vai fundar a Igreja Anglicana. O Henrique VIII era um dos perseguidores de Lutero, ele condenou Lutero. Só que ele tinha um casamento no qual ele não teve filhos homens, né? E o que é que ele faz? Ele escreve uma carta ao Papa Leão X pedindo a dissolução do casamento com a espanhola Catarina de Aragão, e o Papa nega, né? Diz que não pode fazer isso porque o que já foi feito, o que foi feito por Deus não pode ser desfeito, tá? E o que é que acontece? Ele expulsa a Igreja Católica da Inglaterra, funda uma nova igreja, que vai ser a Igreja Anglicana, ele vai ser o chefe da igreja, né? Tanto chefe político como chefe de Estado, isso aí chamamos de teocracia, tá certo? O que é que ele faz? Ele casa-se novamente com a Catarina de Aragão, aliás, com a Ana Bolena, né? Ele se separa da Catarina de Aragão, tá? E aí ele faz essa igreja, tá bom? Então, olha só, né? Ele já no finalzinho, né, do penúltimo parágrafo aí, né, desse tópico. O rei confiscou as terras pertencentes à Igreja Católica em território inglês, assim como bens dos membros do clero. Em represália à sua atitude, o Papa excomungou ele, mas ele já fundou uma nova igreja, então não tem sentido. A Rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, com sua segunda esposa, Ana Bolena, foi quem organizou a nova igreja, com base nas teses defendidas pelos pregadores protestantes. O protestantismo na Inglaterra recebeu o nome de anglicanismo. Tá bom? Então, o Henrique VIII vai agir dessa seguinte forma, criando a Igreja Anglicana, que até hoje existe. Só que a Igreja Católica ela não vai ficar parada. Tá? A Igreja Católica não vai ficar parada. A Igreja Católica ela vai reagir. E o nome disso chamamos de Contra-Reforma ou Reforma Católica. Tá? Então, o que é que a igreja vai fazer? Primeiro, ela vai convocar um concílio, que é uma reunião, é o Concílio de Trento, tá? E aí ela vai criar várias, né? Vai manter alguns dogmas, vai criar outras regras, como, por exemplo, vai criar a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, né? O que eles querem com isso? Conquistar novos fiéis. Se na Europa elas estavam perdendo fiéis, então é necessário conquistar novos fiéis em outros lugares. E aí, né, conquistou aí na América, na Ásia, na África. Então, os jesuítas foram para diversos lugares, tá certo? Expandiu, né, o Tribunal do Santo Ofício, né, criou aí a Inquisição. Então, as pessoas que fossem contra a Igreja Católica eram perseguidas, eram levadas à fogueira, eram castigadas, certo? Além disso, nessa questão do Tribunal do Santo Ofício, colocou livros que eram proibidos de ler, como, por exemplo, O Príncipe de Maquiavel, O Leviatã de Thomas Hobbes, a própria Bíblia, que foi traduzida para o alemão, não poderia ser lida por católicos, né? Então, que se chamamos aí dos Index Librorum Prohibitorum, né? Que foi decidido aí no Concílio de Trento, né? Então, muitas leituras foram proibidas, tá certo? Criou cursos para a formação de padres, isso é importante, né? Porque os padres agora os cargos não eram mais comprados. Claro, alguns momentos essa prática ainda continuou, mas era necessário passar por um processo de formação para padres, tá certo? E isso foi criado no Concílio de Trento, tá? E aí tem algumas características aqui no finalzinho da página 51. A afirmação que a salvação da alma depende da fé e das obras, aquilo que eu falei para vocês. Para o Lutero, né, é fé e arrependimento, né? Para a Igreja Católica é fé e obras, caridade e arrependimento também, tá claro? E para o Calvino, né, é a predestinação,
você já nasce salvo ou condenado, dependendo, né, do seu trabalho, tá? Segundo ponto aí do Concílio de Trento, manutenção do celibato clerical, os padres continuam, né, tendo que seguir essa prática do celibato, da indissolubilidade do matrimônio, não pode se separar, e do culto aos santos e às relíquias. Manutenção dos 7 sacramentos, lembra que com o luteranismo passou-se a ser 2, né, para os protestantes. A afirmação da tradução da Bíblia feita por São Jerônimo como única autêntica, proibição da intervenção dos príncipes nos assuntos eclesiásticos. Então, ele proibiu os príncipes, né, os reis não poderiam interferir na igreja também. Tá certo? Criou as igrejas mendicantes, porque eles falavam que a igreja vivia no luxo, então pronto, vamos criar, né, ordens mendicantes, que vão viver longe das riquezas, que vão viver longe do luxo, né? E aí foi criado, por exemplo, os franciscanos, né? A gente pode falar, os beneditinos, os próprios jesuítas também, tá? Então, são alguns das ordens mendicantes que foram criadas nesse momento. Então, é isso, pessoal, tá bom? As atividades que eu quero que vocês façam para corrigirmos amanhã, na aula de amanhã, é da página do livro didático, tá? Da página 48, né? Aliás, página 48, nota aí por página. Página 48, página 52, 53 e 54. Página 48, 52, 53 e 54. Certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.